Olá, pessoal. Hoje falar sobre um assunto que nós falamos às vezes, e aí faz parte dos conceitos iniciais. A noção de número que nós temos se relaciona a poder contar as coisas, inicialmente, depois a gente expande ela. Por que nós usamos esses algarismos, esses 10 símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 símbolos. A partir do 10 em diante, nós usamos repetição de símbolos. 1, 0, 1, 1, 1, 2, que seria o 12. 23 é 2, 3. Repetição de símbolos em posições diferentes. Então, o que acontece? Nós usamos esse símbolo, esse sistema numérico de algarismos, são os algarismos arábicos. Existem outros sistemas também, mas todos são decimais. Por quê? Alega-se que nós temos 10 dedos, então essa é a maneira que nós temos de contar. E é um sistema que funciona bem, então está fantástico. É um tipo de símbolos, um esquema de símbolos que representam números que usamos também são os números romanos. E aqui está uma representação. O 1 a gente representa como um pauzinho. O 2, 2 pauzinhos. 3, 3 pauzinhos. E o 4 tem uma quebra já. Para não ficar repetição de muito pauzinhos, a gente coloca 1 antes do 5. E o 5 é o próprio V. O 6 é 1 depois do 5. O 7 é 2 depois do 5. O 8 é 3 depois do 5. E o 10, bom, a gente coloca X como 10. 1 antes do 10 é 9. O 10 é X, e se fosse fazer um 11, seria 1 depois do 10. Daí, sempre que a regra que a gente usa é sempre assim, um mesmo símbolo ele pode aparecer 3 vezes em seguida. Se tiver que escrever ele mais do que 3 vezes, você escreve ele como 1 antes do quinto. Por exemplo, o 39. Bom, 30 pode aparecer o X 3 vezes, mas não pode aparecer uma quarta em seguida. E o 9 é 1 antes do 10. 1 antes do 10. Se a gente quisesse escrever, por exemplo, e o 40? 40 teria que ser 4 X, né? Não pode 4 em seguida. Então a gente precisa de um símbolo para o 50. Eu creio que é o L, se eu não me engano. E, bom, o 40 é 10 antes do 50, então 10 antes do 50. E a gente tem símbolo para o 100 também, se eu não me engano, o 100 era C. Se você quiser 90, não tem problema. XC, 10 antes do 100. Se for 99, 99 é 1 antes do 100. Olha só, que mais? Basicamente, isso resume bastante coisa. Daí você sempre vai precisar de um símbolo novo a cada 5. Para 500, você precisa de um símbolo novo. Para 1000, você precisa de um símbolo novo. Para 5.000, um símbolo novo. Para 10.000, um símbolo novo. Percebe que cada vez que você vai aumentando casas decimais, você precisa de um símbolo novo. Isso não é muito útil. Percebe que no nosso sistema, somente com 10 símbolos numéricos, a gente representa todos os números que nós precisamos representar. Além disso, há um problema no sistema romano. Imagina que você queira somar este número com este número. Como fazer essa soma? Tem algoritmos? Tem, só que eles são um pouquinho menos bonitos do que os nossos. Pior ainda, imagina se você vai fazer uma conta de menos com esses valores, uma conta de vezes ou uma conta de divisão. Tem como, mas é bem mais complicado. Fazer operações com esses números é complicado. Além do que, os algarismos romanos, eles não possuem uma simbologia para o zero. Então, se você precisar representar o zero, como você faz? Você tem que usar o zero do algarismo arábico. Isso é só para introduzir uma abertura de mente de que o sistema numérico que nós usamos é somente um de infinitos possíveis. Você pode usar símbolos diferentes, sistemas diferentes, mas o que acontece? O que os números representam é único. Uma caneta é uma caneta universalmente. Você pode denotá-la por um pauzinho, por uma bolinha, por um quadradinho. Você pode denotá-la por qualquer maneira, em um sistema que não é decimal, talvez, em sistemas mais complicados, mas um continua sendo um no sistema numérico. Essa é uma propriedade que os números possuem. O número, ele é o que ele é. Você pode representar eles de maneiras diferentes em sistemas diferentes, mas ele continua tendo meio que o mesmo valor, por assim dizer, sabe? Por isso que nós também dizemos que a matemática é universal. E
dito tudo isso, nós usamos esse sistema porque ele é muito mais prático que o romano, por exemplo, e até o babilônico. Mas nós não vamos falar dele aqui. Tudo bem, pessoal? E bem, essa é uma ideia de números romanos. É importante conhecê-los porque séculos e algumas coisas são escritas em números romanos. Por exemplo, nós estamos no século 21. É importante saber o que esses números representam. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima.